No vídeo de hoje nós iremos ver, ou pelo menos tentar entender, o real motivo do porquê o Glenn Quagmire odiar tanto assim o Brian. E durante o seriado tivemos várias e várias rivalidades sendo mostradas em Uma Família da Pesada. Dentre uma delas está a mais famosa do Peter contra o frango gigante. E provavelmente a segunda mais famosa, que é a do Brian contra o Quagmire. Ou na verdade, Quagmire com vários e vários motivos contra o Brian Griffin, tendo em vista que essa rivalidade começou apenas por causa dele. E sabendo disso, decidi então passar por aqueles acontecimentos, que com certeza fizeram o Quagmire odiar imensamente o Brian, e até ver junto de vocês uma nova possível amizade sendo criada entre os dois. E para começar da melhor forma possível, vamos relembrar do dia em que Brian conheceu uma das paixões de sua vida, o episódio chamado Pai de Quagmire, sendo o 18º episódio lá da 8ª temporada. Enquanto Brian estava pronto para deixar a casa da família, mas ao mesmo tempo revelava que só ficaria fora por alguns dias. Porém os dois acabam achando que ele fosse embora para sempre, e não chegam a demonstrar uma emoção sequer com a despedida do cachorro. Já no bar com seus amigos, Peter descobria que o pai de Quagmire lhe faria uma visita, com ele falando que seu velho era bastante másculo, pois se achavam que ele era um garanhão era porque não conheciam o seu pai. E momentos depois na casa do Quagmire, Peter e Joe logo se surpreendem com o comportamento do pai de seu amigo, e enquanto ele contava uma de suas histórias inusitadas, Peter e Joe trocavam mensagens falando sobre a possibilidade dele não gostar da mesma fruta que eles. E voltando para casa chegou a contar a novidade para Lois, até questionando por que o Quagmire nunca havia falado sobre isso para eles, com o Peter indo enfim falar a respeito disso com o seu amigo, e descobrindo que o Quagmire não enxergava o seu pai daquela mesma forma. Porém, entretanto, todavia, tudo acabou mudando quando ele foi até um baile em comemoração ao seu pai, e descobriu que o seu velho era visto de outra forma pelos colegas de trabalho, até que então acabou descobrindo a verdade ao ter lhe questionado, com o seu pai revelando que pretendia fazer uma cirurgia de mudança de gênero. O que acham, meninos? I'm walking on sunshine. Oh, oh. O que não foi muito bem aceito pelo seu filho com o tempo, e acabou resultando com ele indo afogar as mágoas sozinho em um bar. Enquanto isso Brian voltava para a cidade depois do seminário, e ao ter ido até aquele hotel acabou dando de cara com o pai de Quagmire. Porém, como esteve fora por alguns dias e acabou não conhecendo mesmo, Brian voltou para casa no dia seguinte falando sobre sua noite incrível com uma mulher, o que não demora muito para ele ficar sabendo da verdade, ao mesmo tempo que Quagmire também ficava sabendo do que aconteceu, resultando com ele indo até a casa e dando um trato no cachorro, e mandando ele ficar longe de seu pai. E antes de continuar mostrando as razões pela qual essa rivalidade existe, vamos relembrar do fatídico dia que Brian descobriu que o Quagmire lhe odiava. No episódio 7 também da 8ª temporada, Peter e os amigos como estavam com um canto vazio no bar, devido ao Cleveland ter se mudado e agora estar estreando a sua própria série animada. Brian logo se ofereceu para ser o quarto amigo do grupo, até que chegou a descobrir que não seria possível pois era odiado pelo Quagmire, o que após ter pego ele de surpresa já que nem suspeitava, Brian chegou a fazer diversas coisas legais para reatar a amizade com o Quagmire, mas infelizmente só chegou a fracassar em todas as tentativas, fazendo aquela rivalidade entre os dois crescer cada vez mais. Porém, durante um jantar que marcou com ele, Brian resolveu enfim questionar por que ele odiava tanto assim, com o Quagmire começando a falar que ele era a pior pessoa que conhecia, pois dava em cima da mulher do seu amigo mesmo ele tendo salvo sua vida, além de também deixar as necessidades todas espalhadas pelo jardim, e que também nunca pagava o que devia para as pessoas, falando também que tentava ser culto com as mulheres, mas no final sempre acabava indo para a cama com as piores possíveis, com Quagmire relembrando que até ele conseguia ser honesto naquilo, e continua falando sobre aquela farsa vida de escritor que ele levava, além de várias outras mentiras que continuava contando para levar vantagem, terminando falando que ele era um alcoólatra degenerado. E voltando para mais um dos principais motivos da rivalidade, vamos relembrar do dia em que Brian acabou se relacionando com a ex-namorada de Quagmire. E no episódio 16 da 9ª temporada, Brian foi até a delegacia para buscar o Peter e acabou conhecendo uma garota. E mesmo depois de terem marcado um encontro casual, ele logo descobriu que a garota já não estava mais interessada nele. E afogando suas mágoas após ter percebido que a vida amorosa era um fiasco, Brian logo foi aconselhado que participasse das aulas do Quagmire, pois o mesmo vinha ensinando seus alunos como chegar nas mulheres corretamente. Porém, depois do Brian ter percebido
percebido que as aulas não adiantaram de nada, pois os ensinamentos era para chegar em uma mulher e não para arranjar o amor de sua vida. E após o Quagmire ter falado um pouco sobre a incrível mulher que chegou a conhecer, Brian acabou usando os seus ensinamentos para conquistar a mesma, o que logo foi descoberto pelo Quagmire, sendo até mesmo provocado, resultando com ele indo até a sua casa revoltado, para fazê-lo pagar por estar se relacionando com o amor de sua vida. E agora, falando do episódio 17 da 10ª temporada, chegamos a descobrir que se não fosse por todos esses motivos falados anteriormente, Brian e Quagmire com certeza seriam grandes amigos, pois nesse episódio, quando Peter e a turma acabam perdendo a memória, eles rapidamente procuram por toda a cidade uma pista do que poderia ter acontecido, e após terem enfim descoberto suas identidades graças ao carro do Peter, eles também descobrem aonde cada um da turma morava, com o Brian percebendo que, como costumava fazer bastante suas necessidades naquele jardim, ele logo deduziu que pertencesse ao Quagmire e que morassem juntos, com o Quagmire até mesmo lhe ensinando a dar a pata, e acabando perdendo a paciência com aquela sua insistência. Já no 6º episódio da temporada 12, após Brian e Stewie terem voltado de mais uma de suas viagens temporais, o garoto acabou decidindo dar um fim em sua máquina antes que causassem algum erro irreparável, mesmo sendo recordado que aquilo havia sido sua grande conquista de vida, e por fim chegaram a levar os restos até aquele compactador de lixo. Porém, enquanto eles estavam se preparando para jogar hóquei em frente à casa, um carro em alta velocidade virando a rua acabou atingindo Brian, e a família às pressas precisou levar ele até o veterinário, mas logo eram aconselhados que se despedissem do cão antes que fosse tarde demais, resultando com uma cena da família inteira chorando com o momento, e enfim o médico revelando que Brian infelizmente acabou partindo. E durante o velório do cachorro da família, enquanto Peter ainda aos prantos relembrava dos bons momentos ao lado de seu amigo, e todos ali choravam pelo triste acontecimento, Quagmire, por outro lado, estava mais interessado no vídeo que assistia no celular, reforçando novamente aquele seu ódio interminável que sentia pelo cachorro da família. E mais um motivo pelo qual esse ódio existe entre os dois foi mostrado lá no 4º episódio da temporada 13. Brian acaba tendo seu focinho deformado após bater em um hidrante, e devido à comoção que causou no Quagmire com todo aquele choro, ele acabou lhe ajudando a restaurar o seu focinho, fazendo com que o cachorro fosse notado pelos grandes corretores de Quahog, apenas por causa daquele seu sorriso estampado no rosto. E durante isso Brian chegou a enganar vários clientes para ganhar comissão, sendo um deles até mesmo Quagmire comprando uma casa caindo aos pedaços. E mesmo depois de ter sido lembrado que só havia conseguido voltar ao normal por conta dele, Brian no final acabou mostrando ser realmente uma pessoa horrível, resultando com ele novamente ficando com o seu focinho deformado, quando Quagmire perdeu a paciência após ter sido enganado. E um dos últimos motivos do porquê Quagmire odiar o Brian apareceu lá no 5º episódio da temporada 18. Ele acaba levando seus amigos até aquele café para gatos que havia inaugurado, porém Brian também acaba visitando aquele lugar indesejado, o que logo resulta com ele fazendo um protesto para ver o estabelecimento sendo fechado, e devido à saúde pública dos clientes que tomavam café no local, Brian enfim acaba conseguindo com que o café para gatos fosse encerrado, fazendo Quagmire levar todos aqueles gatos para sua casa, até que ele acaba perdendo a paciência com tudo aquilo que Brian havia causado, com os dois começando a brigar incansavelmente no jardim, até que Brian de repente acaba sendo atingido por 2 ônibus. E vendo aquilo, Quagmire resolveu remendar o Brian como nos filmes de ação dos anos 90. E depois de terem compartilhado várias de suas intrigas que um sentia pelo outro, com os dois enfim chegando a um acordo para fazerem as pazes, Quagmire no fim de tudo até chegou a levar o Brian para passear. Alguém sabe o que está acontecendo com meu lápis de cera marrom? Porque ele desapareceu da caixa por um tempo e agora ele está de volta. Ele está meio, sei lá, oleoso e deformado. Eu não sou um cientista de giz de cera, mas parece que ele viu calor.